Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como prometido, estou aqui para trazer a palavra do dia para vocês, tá? E, gente, não reparem, mas gente, eu acabei de sair, acabei de chegar em casa, inclusive, tomei um banho de chuva. Tô parecendo que eu tô gravando stories, né? Tô doida, mas enfim. Prometi para vocês que eu ia trazer a palavra do dia ainda essa semana, né? Que foi a palavra do dia que era para ter colocado para vocês semana passada, mas eu expliquei aí tudo para vocês. Quem não viu, vai lá ver, tá no TikTok, tá no Kawaii, enfim, expliquei tudinho para vocês, tá no canal também. Mas vamos para a palavra do dia de hoje, que é sobre intercessão, intercessores. É uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração já há algum tempo, que inclusive está na passagem de Deuteronômio 9. Não vou ficar me estendendo muito aqui, não vou ficar lendo muito aqui, mas basicamente Moisés, tá? Tava na época, contextualizando aqui para vocês, estava na época de Moisés ainda. Moisés era líder do povo de Israel e tal. E ele estava relembrando o povo sobre a questão do bezerro de ouro, né? E ele falou, ele lembrou o povo o quanto que o povo murmurava desde que o povo saiu do Egito, né? O quanto que o povo reclamava, o quanto que o povo reclamou várias vezes, né? E o quanto que Deus se irou com isso, né? Porque imagina, gente, você ajudar uma pessoa e a pessoa ainda ficar reclamando, buzinando na sua cabeça o tempo todo. É muito chato isso. Então, basicamente, em volta desse contexto, né? Moisés estava relembrando ao povo, principalmente sobre o foco do que aconteceu em relação ao bezerro de ouro, né? Quem não lembra aí, Arão era sumo sacerdote, era sacerdote da época, e ele acabou ouvindo o povo para construir, criar um bezerro de ouro, para meio que simbolizar a Deus, porque Moisés estava 40 dias e 40 noites já lá no monte orando a Deus e não voltava, o povo estava aflito, enfim. Maior confusão, e o povo só reclamava, só murmurava desde que saíram do Egito, né? E lembrando que, se eu não me engano, nessa passagem, o povo daquela época, lembra que aconteceu aqueles probleminhas em relação a Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos lá dos espias que voltaram, e Deus acabou, né, fazendo aquele problemado todo, enfim. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Mas lembra daquele povo lá que morreu no deserto, enfim, aquela confusão toda? Pois é, esse povo aqui que Moisés estava relembrando, aquele povo lá daquela época já tinha morrido no deserto, tá? Então esses aqui são tipo meio que descendentes daquele povo antigo lá, e Moisés estava meio que relembrando a eles tudo que aconteceu desde que eles saíram do Egito até o momento que eles se encontravam ali. E Moisés percebeu, né, que eles só murmuravam e tal, e quanto mais eles murmuravam, mais a ira de Deus se acendia contra eles, né, e Deus jogou pragas, enfim, queria matar, exterminar eles várias vezes. E, Lais, o que isso tem a ver com a gente? Porque nós somos assim, né, gente? Nós reclamamos, murmuramos, desafiamos e até questionamos demais a Deus e as suas ações, mesmo sabendo que Ele é Deus, né? Mesmo sabendo que Ele tem a resposta para tudo na nossa vida, a gente sempre tá ali questionando, reclamando, julgando, questionando, né? Então, desafiando às vezes, né? Tem gente que até desafia a Deus, e eu falo por mim, às vezes a gente, né, se perde ali e a gente fica meio perdido, realmente. E às vezes a gente é que nem esse povo de Israel que só sabia murmurar, só sabia reclamar. E por causa, né, voltando aqui à história, por causa de um homem, por causa de Moisés, Deus não matou e deixou de guiar o povo antes. Por quê?
Todas as vezes que o povo reclamava, todas as vezes que o povo julgava, todas as vezes que o povo questionava a Deus, todas as vezes que o povo falava, ah, será que não era melhor, né? Questionava as ações de Deus mesmo. Deus sempre jogava uma praga, Deus sempre se irava contra o povo e Moisés ia lá e intercedia pelo povo, né? E por causa da intercessão de Moisés, por causa de Moisés, Deus não matava o povo com aquelas pragas, não matava todo o povo com aquelas pragas, né? Deus ouvia a intercessão de Moisés. Então, por causa de Moisés, especificamente, por causa da intercessão que Moisés tinha em relação ao povo, Deus não matava, né? Não chegou a matar o povo antes do período que a gente vai ver daqui a pouco. Então, Moisés intercedia pelo povo e Deus ouvia a intercessão que Moisés fazia perante a Deus em relação ao povo. E às vezes, Deus ainda está nos dando chances porque tem alguém que está intercedendo por nós. E é aí que nós entramos no que eu resolvi vir aqui falar com vocês, né? Sobre intercessão, sobre intercessores. Nos dois pontos, né? Tanto você ter intercessores, quanto você ser um intercessor, né? Às vezes a gente acha que, eu não ajudo ninguém, eu não tenho condição de ajudar ninguém. E às vezes a gente acaba menosprezando um pouco a questão da oração. Mas aqui a gente consegue ver nessa história, né, como exemplo, como base, que a oração faz milagre realmente. E era através das orações, da intercessão que Moisés tinha em relação ao povo perante a Deus, que Deus não matou o povo naquela época, né? Antes do que vai acontecer, do que a gente vai conversar mais pra frente. E às vezes você, né, Deus tá te dando chances o tempo todo por causa de alguém que tá intercedendo por você. Às vezes você nem sabe. Às vezes tem várias pessoas que estão orando pela sua vida o tempo todo e você não conhece, você não sabe, e é por causa dessas pessoas que Deus ainda está te dando chances, que Deus ainda está permitindo que você viva no meio dele, que você ainda esteja lá no meio dele, né? E às vezes a gente pensa assim, nossa, né? Às vezes eu vou contextualizar isso mais pra frente, mas às vezes nós vemos a vida das pessoas de fora e às vezes a gente fica assim, nossa, mas aquela pessoa faz tanta coisa errada, aquela pessoa não ora, não jejua, não faz nada pra Deus e a vida dela tá tão em ordem, a vida dela tá tão perfeita, mas a gente não percebe que não é por causa dela especificamente. Deus não dá chances para ela, não dá oportunidades para ela, não é por causa dela especificamente, mas por causa das pessoas que estão intercedendo junto a Deus pela vida dela especificamente. E a gente não consegue ver isso porque muitas pessoas intercedem pelas nossas vidas e a gente nem faz ideia, porque às vezes são pessoas que nem nos conhecem, que Deus pede para interceder, e às vezes são pessoas que nos conhecem, mas que não chegam pra gente e falam, olha, eu tô orando por você e tal. Porque existem até pessoas que chegam pra gente e falam, tô orando por você, mas acabam nem orando, né? E tem pessoas que nem falam que tá orando por você, mas que tá lá de jejum, orando de madrugada às vezes, por você, pedindo pela sua vida, pedindo pela sua conversão total. E Deus tá ouvindo essas pessoas. Mas, claro, Deus é sábio, Deus é misericordioso, Deus é justo, mas Deus também não é idiota, né, gente? Deus não vai ficar lá ouvindo o tempo todo, sabe? E ficar parado, ficar de braços cruzados falando lá, beleza, eu vou ficar só ouvindo a pessoa, a intercessora da pessoa e não vou fazer nada. Vai chegar um ponto em que Deus vai cansar. E foi o que aconteceu com o povo de Israel, né? Chegou um ponto em que Deus cansou até mesmo de atender as súplicas de Moisés, né, pelo povo, né? E ele decretou a morte de todos daquela geração, exceto Josué e Caleb, que foi quando eles voltaram, os 12 espias, né, que Moisés pediu para
vigiar lá, olhar como que estava a terra prometida, né, Canaã. Quando eles voltaram e o povo começou a reclamar, começou a murmurar de novo, e Deus falou: chega, não vai dar mais, não adianta Moisés. Moisés até tentou lá conversar com Deus, negociar lá com Deus e falou: não dá mais, Moisés, toda essa geração aqui não vai ver a terra prometida, todos vão ser mortos. E vai chegar um tempo em que os intercessores por você não vai mais surtir efeito e aí vai ser tarde demais. O que você quer dizer com isso, Liza? Que vai chegar um tempo que, se você não começar a aproveitar as oportunidades que Deus está te dando através das intercessões, né, da vida de outras pessoas, né, das pessoas que estão sendo intercessores pela sua vida, se você não aproveitar essas oportunidades, Deus vai se cansar. Deus vai falar assim: ah, quer saber? Dane-se, não vou ouvir mais. Eu estava ouvindo e abençoando a vida da minha filha, abençoando a vida do meu filho por causa dos intercessores dela, porque por amor a ela, mas também por amor principalmente aos intercessores dela. Mas vai chegar num ponto que não vai dar mais, ela não quer me aceitar, ela não quer aceitar o meu reino, não vai dar mais, eu vou abrir mão, ela que se vire, não quero mais. E a lição que eu vim te dar é que aprenda enquanto ainda há alguém que está pedindo a Deus pela sua vida e ele ouve. Por quê? Como eu falei, Deus não é idiota, né, gente? E vai chegar um tempo em que os intercessores vão se cansar de interceder pela sua vida e Deus vai se cansar de ouvir os intercessores que ainda estão intercedendo pela sua vida. Então, aproveitem as oportunidades que Deus ainda está te dando, Deus ainda está te dando chances para você se aproximar dele, para você estar perto dele, porque vai chegar um tempo que ele vai falar: não quero mais, não dou conta mais, ela não quer. Se ela quisesse, eu até dava mais oportunidades, mas ela não quer, então eu vou ouvir o que ela quer. Eu não vou entrar na vida dela por pressão, porque eu não sou um Deus de pressão, eu sou um Deus de amor. Então, Deus jamais vai fazer algo que você não quer, né? Então, enfim, gente, acho que é isso. Resumindo, acho que deu para vocês entenderem. Leia Deuteronômio 9, né? Tá do 7 ao 29, né? Mais ou menos. Tá do 7 ao 29, né? Até o final ali. Eu coloquei aqui embaixo para vocês. Vou estar colocando aqui de novo. Mas é basicamente isso. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Foi isso que os ensinamentos que Deus trouxe para mim. E resumindo, aprenda enquanto ainda dá tempo. E aproveite as oportunidades que Deus ainda está te dando. Porque um dia elas acabam, né, meu povo? Deus não vai ficar te pressionando lá e ficar na beira da sua saia o tempo todo, impedindo que tudo aconteça, porque Ele quer que você cresça, né? Ele tá aqui para te ensinar. Ele é pai, né? Acima de tudo, Ele é pai. Então, como todo pai, Ele quer que o filho cresça, Ele quer que o filho, né, aprenda com a vida. Então, acho que é isso, gente. Espero que tenha feito sentido na sua vida. Eu sei que eu atrasei aí, né? Atrasei um bom tempo, inclusive. Mas saiu pelo menos a palavra do dia. Soltei aí pra vocês. E espero que tenha feito algum sentido de fato na sua vida. Que tenha feito alguma diferença. E se tiver feito alguma diferença, compartilha para outras pessoas entenderem que elas precisam interceder, que a oração faz sim diferença na vida de outras pessoas. Vocês viram aqui, né, que Moisés conseguiu fazer com que Deus impedisse, né, que o povo morresse antes do tempo, mas que os intercessores ali têm um papel importante, mas que, enfim, acho que deu para vocês entenderem. Compartilha, mete o dedo no like e se você é novo, se esse vídeo chegou para você, vem me seguir, que tem muito mais conteúdo para você, não só aqui, mas em todos os lugares, tá bom? É isso! Beijo e tchau!